Olá, como você está? Meu nome é Flávia Perdigão e este é o programa Mulher Real. Mais uma vez, com o objetivo é trazer palavras de encorajamento e paz para você, mulher. Abra seu coração para que o Senhor preparou para nós hoje. O Mulher Real está no ar. Cada vez mais comum na vida das muitas mulheres que esperam um filho, o parto humanizado tem ganhado espaço na mente de muitas mães. Profissionais da área da saúde têm acompanhado esse procedimento e abençoado vidas que estão sendo presenteadas com o nascimento das crianças. E para falar sobre esse assunto e sobre o seu testemunho de vida como enfermeira, atuando na área obstétrica, eu recebo no Mulher Real a querida Mariana Almeida. Mariana, muito obrigada por estar aqui conosco. É um prazer te receber nesse programa. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui. Mariana, antes da gente iniciar e começar aqui já absorver um pouco daquilo que você vive, eu não podia deixar de falar, né, que você é prima do meu marido, minha prima também, claro, né? E foi minha daminha, gente, foi a minha daminha. Olha que linda, hoje aqui eu podendo estar sentada com ela, uma mulher casada, formada, mas pequenininha entrou no meu casamento. É verdade. Olha o que Deus faz na nossa vida, né? Exatamente, quem ia imaginar, né? Quem ia imaginar. Mas eu gostaria até de começar a falar um pouco da sua história, da sua caminhada. Você é casada já tem 3 anos, né? Vai fazer 3 anos agora em março. Então, seu marido é pastor, né? Você tem a sua profissão que exige tanto tempo e às vezes até muitas renúncias também. Como que é para você e para ele nesse convívio, nessa caminhada? Como que vocês fazem aí, né? Nessa vida, vamos falar assim, uma vida até muito corrida dos dois, né? Na verdade, assim, é até muito surpreendente o tanto que a gente consegue lidar bem com isso, sabe? Ele, como pastor, ele precisa estar durante muito tempo na igreja. Sim. E até mesmo em casa, é uma coisa que demanda muito dele. E eu, como enfermeira na área que eu atuo, é imprevisível, assim, eu tenho uma parte do meu serviço que é fixo, que eu sei o horário, sim, que eu vou estar de plantão, e tem uma outra parte que não, que eu posso estar em qualquer lugar, fazendo qualquer coisa que eu posso ter que ir. Mas realmente a gente lida muito bem com isso, a gente entende muito o chamado um do outro, porque para mim a minha profissão é o meu chamado, e ele na igreja eu tenho total convicção de também é o chamado dele. Então a gente entende muito o chamado um do outro e a gente apoia muito o outro, sabe? O Matheus vibra muito com as minhas conquistas profissionais e torce muito pelo meu trabalho e eu apoio muito ele também na caminhada dele. Então assim, ser esposa de pastor, para mim, nunca foi um desafio, porque a gente foi construindo isso juntos, né? Quando eu conheci ele, ele não era pastor ainda, foi no começo do nosso relacionamento que ele começou a estar no ministério da igreja, então a gente foi construindo isso no nosso casamento. Quando eu conheci ele, eu estava no comecinho da faculdade, sim, ainda não sabia que seria enfermeira obstétrica. Olha. Era algo que eu gostava, mas que eu não imaginava, assim, né? Que trabalharia na área. Então, assim, foi tudo construído mesmo junto com o nosso relacionamento. Eu acho que isso facilitou o processo, porque um vê a importância do que o outro faz, e aí acaba que isso ajuda muito a gente lidar com essa correria, essa imprevisibilidade. E é na vida dos dois, né? Na vida dos dois. Tanto na sua como na vida dele. Qualquer momento vocês podem ser chamados. Exatamente. Literalmente, né? E aí, vou fazer o quê? A gente vai ficar de cara ruim um pro outro por conta disso? Claro que não, mas pelo contrário, a gente realmente se apoia e incentiva um ao outro. Eu acho que isso deixa as coisas mais leves. Com certeza. E faz com que dê tão certo como tem dado. Você falando, eu até lembrei um pouco da minha história, que quando eu comecei a namorar o Fernando, ele ainda era seminarista da igreja, né? E eu ia começar ainda a fazer a faculdade, estava entrando na faculdade, serviço social. Só que sempre tive essa questão de amar muito na igreja, se envolver com as coisas da igreja. Mas isso também para nós nunca foi algo tão, vamos falar assim, tão distante, né? Isso é tão importante falar, porque às vezes tem muitas mulheres que são casadas, né, e têm uma profissão, e às vezes se cobram porque, eu tenho que ser pastora, ou eu tenho que isso, de entender também um propósito que Deus tem para a vida dela. Sim, com certeza. Não é verdade? Eu acho que muitas vezes vem até uma pressão externa, assim, né? Sim. A pessoa já vê o pastor e imagina que a mulher dele tem que ser pastora. Sim. Né? Tipo assim, é automático, ela não pode nem pensar em ter outra coisa.
acaba que, assim, na igreja, algumas pessoas procuram a gente, Claro. né? Mulheres, enfim, para aconselhamento, pedir uma oração. Mas na minha igreja, em particular, as pessoas têm claro o meu ministério. Inclusive, elas me chamam mais para a parte obstétrica, assim, para a saúde da mulher, às vezes para tirar uma dúvida, ou acompanhar um parto, ou pensar numa gestação, do que nesse sentido pastoral, sabe? Então, assim, Sim. eu acho que até na igreja isso foi um processo construído, porque as Claro. pessoas acompanharam isso também, né? Assim, a gente tá na igreja mais ou menos no mesmo período de tempo de casamento, de profissão, então as coisas foram acontecendo assim também. E é interessante que isso também faz com que a gente tenha uma certa... um alicerce naquilo que a gente, Deus colocou nas nossas mãos, da gente dar continuidade, que seja na profissão ou até no chamado. Sim. Até então, a minha história foi para um outro caminho. Nunca foi uma pressão Sim. ou foi colocado ou imposto. Foi um chamado de Deus para a minha vida, mesmo que o serviço social faz parte também da minha caminhada, do meu chamado. Sim. Não é algo que está distante de mim, até dentro da igreja, fora da igreja, é algo que, assim, isso acende muito meu coração. Não tem como separar as coisas, Não né? tem. Elas E falar assim, caminham nossa, eu juntas. fiz na faculdade, você vai perder a faculdade. Não vai perder. Nada que você agrega na sua vida, você não perde. Mas tem aquelas que vão dar continuidade a uma profissão. Sim. Tem outras que vai, sim, para a questão ministerial, Sim. né? Mas a gente entender que cada um, Deus tem um propósito na vida de cada uma, Deus tem uma direção na vida de cada uma, e aonde Deus te plantou é o seu chamado. Sim, com certeza. E até essa questão hoje da igreja te procurar nessa área é uma questão de chamado também, porque existe uma segurança, existe um amor que é passado. Sim. Porque se você não ama o que você faz, ninguém te chama também, não. Exatamente. Não é Eu verdade? acho que o principal é você ter paz com Deus de que aquele é o seu chamado, né? E aí, independente do externo, assim, de pressão ou de título, assim, você vai fazer aquilo que Deus te chamou para fazer. E aí eu tenho certeza que é isso que Deus me chamou para fazer. Então, eu ajudo as mulheres nisso, assim. Sim. Na minha profissão, eu sei que Deus tem me usado para alcançar mulheres. E a gente compreender isso, porque muitas vezes as pessoas separam o ministério da profissão, a profissão Sim. do ministério. Aonde Deus te plantou Exatamente. é aonde você tem que florescer. Ali é o seu campo missionário. É seu né? campo. Às vezes a pessoa acha que se eu não estou envolvida em algo na igreja, eu não estou fazendo nada para Deus. Você faz tudo para Deus, você pode fazer qualquer a vida, coisa. né, que tem que ser. A vida inteira. pra Deus, Isso traz uma leveza quando a gente entende isso no nosso coração. Sim. Né? A gente tirar essa pressão externa, né? E também ter uma convicção de Deus, Exatamente. no que Deus tem para nós. Mas na sua área, Mariana, assim, igual você mesmo falou, você não, era uma área que você gostava, era uma área que, às vezes você pensou assim, eu não sei se vai ser essa área, mas ela foi construída, como que foi até você chegar hoje, nessa profissão Sim. que você está? Na verdade, quem me conhece sabe que eu sou apaixonada por crianças, você sabe disso. Literalmente, eu sei. Apaixonada mesmo. Então, assim, até no início da faculdade, eu comecei a achar que eu ia mais para o caminho infantil mesmo, pediátrico, Sim. assim, né? Nessa área pediátrica. Mas durante a minha graduação, eu fiz alguns estágios em maternidades, eu fiz iniciação científica na área, né? Sim. E estudei muito sobre isso. Eu tive uma professora também que foi muito importante, sabe? Na minha caminhada. Que eu vi ela assistindo uma mulher, ela conversando com uma mulher, e eu falei, gente, eu quero isso pra mim. Eu quero poder ajudar as mulheres, eu quero poder fazer o que ela faz, sabe? Porque ela realmente faz de uma forma extraordinária, assim. E aí, depois desse estágio na maternidade, eu comecei a tomar todo o rumo para esse assunto, assim. Então, eu comecei a estudar muito mais sobre isso, comecei a fazer um estágio extracurricular na área também, comecei a direcionar o meu caminho. E aí, assim que eu formei na faculdade, eu já iniciei a pós-graduação, que é a residência, né, em obstetrícia. E aí, formei nesse hospital e continuo lá. Então, foi no meio da graduação, assim, que eu tive essa convicção. Isso é bom, porque muitas vezes as pessoas, elas até o final, às vezes, de um curso, ainda não sabem, né? O que fazer, qual área ir, o que porque trabalhar. são muitas possibilidades, Sim. né? Mas, assim, sempre tem alguma que te chama mais. E aí, com certeza, a obstetrícia é apaixonante e me chamou e eu tenho certeza que é isso que eu quero fazer o resto da minha vida. E é interessante que, igual você falou assim, sempre fui apaixonada com criança e tal.
Eu lembro que no processo, né, de oração, pedindo a Deus um filho, né, aquele momento assim do deserto, meio do Fernando, a Mariana, né, foi uma das que orou, né, muito por nós, né, não tem como, né, não nos sentimos esse momento, né, orou muito, sempre Deus trazia uma palavra para o seu coração. Sonhos, né, Mariana? E eu lembro até que você falava assim, quando a gente vivenciou a chegada do Theo, esse momento assim que foi de tanto milagre na nossa vida, eu lembro que você falava assim, nossa, só de eu ver a foto me dá vontade de chorar. Né? Eu vivo isso todos os dias, né, Flávia? Sim. Eu vejo bebês nascendo todos os dias, eu vejo mulheres grávidas todos os dias, mulheres me falando que conseguiram ficar grávidas todos os dias, mas com certeza nunca tive uma notícia de gravidez que me fez tão feliz quanto a sua. Realmente foi muito sonho, eu tinha certeza que esse dia chegaria, porque Deus já tinha me mostrado inúmeras vezes, mas foi um processo, né, assim, longo, foi, assim, bem longo. E que a gente ficava, quando que vai ser, né? Mas com a certeza de que Deus estava no controle de todas as coisas. Mas realmente foi um dia muito especial. Eu não consigo esquecer, assim, a emoção que eu senti no dia que eu li a sua mensagem falando que o Theo estava chegando. E isso a gente vê como que Deus vai direcionando tanto o seu chamado, o amor por essa área, nessa entrega, são etapas. Deus vai colocando pessoas no seu caminho. Imagino tanto de mulheres que passam, tantas histórias, né, que você escuta, né, e tantas que eu pessoas, vivencio, né, demais. assim, é muito intenso, assim, a maternidade, é um momento muito especial, né. Independente se foi uma gestação planejada, se não foi, o nascimento de um filho muda a vida da pessoa, né? E aí vem com uma carga emocional muito grande, né? Muito grande. sentimento envolvido, e participar desse processo é incrível, assim, fazer parte da chegada de uma criança e ajudar mulheres nesse processo é indescritível mesmo, assim. Mariana, nós falamos um pouquinho da sua história no primeiro bloco, né, até quando você chegou, né, nessa profissão, também até os desafios, as diferenças e tudo, mas nós gostaríamos de entender o que verdadeiramente é o parto humanizado, né? Eu estou aqui, né, com a Clara aqui na barriguinha, né, então eu preciso também entender um pouco mais, porque existem muitos mitos, né, e muitas inverdades também sobre isso. Então, explica pra gente um pouquinho como que é. Na verdade, o parto humanizado não é um tipo de parto, o que é ao contrário do que muitas pessoas pensam, Sim, né? Não é verdade. Um tipo de parto. Na verdade, a gente tem 2 tipos de parto. Ou o bebê nasce via cesárea, ou ele nasce via parto normal. É isso. Sim. O parto humanizado não é parto na água, não é o parto normal a qualquer custo, não é um parto do século passado. O parto humanizado nada mais é do que um parto em que a mulher é respeitada em suas escolhas. Olha. Então, a mulher pode optar por ter uma cesárea, mas ela vai ser respeitada, o bebê vai ser respeitado na hora do nascimento, a mulher vai ser ouvida, as escolhas dela vão ser escutadas e vão ser acolhidas, então ela teve um parto humanizado. É muito mais sobre respeito do que sobre qualquer outra coisa. E aí muita gente fala comigo, ó, tô conversando com você, eu quero um parto normal, mas eu não quero nada daqueles partos humanizados, não. Aí eu fico pensando, gente, como uma pessoa não quer um parto respeitoso? Tipo assim, é tudo que eu quero, independente do tipo de parto que eu vou ter, eu quero ser respeitada. Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar e ter claro, assim, que é isso, a mulher precisa ser informada e respeitada naquilo que ela escolher. Porque muitas vezes também a mulher, ela acaba entrando nesse processo de gestação e parto e ela não é informada, então ela não tem como tomar uma decisão. Ter uma escolha sobre via de parto, sobre qualquer coisa relacionada à gestação. E aí, como que ela vai ser respeitada se ela nem foi informada sobre o que é uma coisa ou o que é outra? Entendi. Né? Então, eu acho que tudo começa pela informação, a mulher realmente saber os riscos e benefícios do parto normal, saber os riscos e benefícios de uma cesárea, saber o que isso vai trazer de diferença para a vida dela inteira, assim, passar pelo processo de parto. E aí, beleza, ela foi totalmente informada sobre aquilo. Então, ela precisa ser respeitada. Entendi. Entendeu? Ela precisa ser acolhida. Então, é isso que é o parto humanizado. É muito mais sobre respeito do que sobre via de parto. E é interessante, que eu acho que a maioria imagina que é um terceiro tipo, que a gente já imagina a banheira. Exatamente. É verdade, não é? Eu sei que quando a gente vai estudando, vai lendo sobre o assunto, a gente começa a entender que é realmente algo sobre respeito. Mas vamos falar assim, no parto, na cesárea, o que a pessoa, vamos supor, a minha escolha é isso, ou parto natural,
Assim, a gente tem um documento que ele não é um documento legal, assim, a gente não leva no cartório, mas é um documento que a gente faz junto com a gestante durante o pré-natal, que a gente chama plano de parto. E aí, lá nesse plano de parto, ela vai decorrer sobre as suas escolhas. Por exemplo, ela quer um parto normal. E aí, ela pode colocar lá que ela quer tentar várias posições, que ela não quer ficar deitada na maca o tempo todo, porque antigamente as mulheres pariam em posição litotômica, né? Que é aquela posição sentada com o pé, né, na perneira. Então, ela pode colocar no plano de parto que não, ela quer ter liberdade para caminhar, ela quer ter liberdade para usar métodos de alívio da dor, que não sejam medicamentosos, sabe? Que são os métodos não farmacológicos que a gente chama. Ela pode escrever no plano de parto que assim que o bebê nascer, ela quer que ele seja colocado nela. E isso ela já foi informada, que é muito importante o bebê ficar em contato pele a pele. Porque a primeira hora, que a gente chama da hora de ouro, é muito importante esse vínculo entre a mãe e o bebê. Então, no plano de parto, ela coloca, se meu bebê nascer bem, se for possível, eu quero que ele seja colocado no meu colo o mais rápido possível e por maior tempo que seja possível, de acordo com a rotina do hospital, né? E aí, outra coisa, por exemplo, tem alguns procedimentos que a gente faz com o bebê depois que ele nasce. E ela pode colocar no plano de parto que ela quer que esses procedimentos sejam feitos no colo dela, porque isso para o bebê já é uma coisa que alivia muito a dor dele. Ele vai tomar uma injeção na perninha na hora que nasce. Se ele fizer isso amamentando, ele vai sentir muito menos dor do que se ele estiver sozinho num berço, longe da mãe, longe do pai, sabe? Só com os profissionais do hospital. Então, são algumas coisas que são benéficas para a mãe, benéficas para o bebê, que ela vai discorrer no plano de parto, assim, numa consulta com o pré-natalista e levar no dia que ela for ter o bebê. Mas isso tem, assim, eu sei que a gente vive num contexto que tem hospitais, né, sistemas que tem todo esse cuidado, mas também tem uns que não vai ter tanto esse cuidado. Mas você acha que isso tem crescido? E até com a informação hoje todo mundo tem acesso a uma informação. Da pessoa, às vezes, chegar num local e falar assim, ó, eu tenho direitos, eu tenho essa escolha, até para orientar quem é gestante ou quem está planejando, né? De gerar isso nesse processo da gestação. Realmente é uma coisa que a gente ainda não consegue garantir em todos os hospitais, né? Eu trabalho numa maternidade grande aqui de Belo Horizonte, que é o berço de humanização do Brasil. Então, assim, onde eu trabalho, a gente consegue garantir essas coisas. Mas, realmente, em alguns lugares, isso ainda é uma luta, assim. Mas tem algumas coisas que são leis. Por exemplo, a mulher tem direito a um acompanhante durante todo o processo de internação. O hospital não pode barrar o acompanhante de escolha da mulher, independente de ser homem, independente de ser mulher. Entendi. Isso é uma lei federal. Então, assim, algumas coisas a gente tem pautadas em leis. Outras coisas não. E aí, realmente é uma coisa que a gente precisa mudar esse cenário no Brasil. Mas é uma coisa que já tem mudado muito. O Brasil ainda é um país que precisa avançar muito nesse sentido, né? A gente tem boas referências na Europa, de humanização, né? De assistência ao parto, mas realmente o Brasil ainda precisa caminhar. Mas só vai acontecer isso se as mulheres lutarem por isso, né? Porque talvez para o profissional seja mais cômodo certo tipo de procedimento do que outros, né? Então, assim, as mulheres precisam conhecer essas coisas, se informarem para poderem lutarem pelos seus direitos, né? E acaba que, assim, quando uma coisa começa a dar muito certo em um hospital, os outros hospitais falam, não, peraí, se eu não mudar certa coisa, eu vou ficar para trás. E é o que tem acontecido, assim. A gente vê que, por exemplo, a banheira é um método muito bom para a mulher aliviar a dor. Tem hospital que antigamente, nosso Deus, nunca. Aí eles começaram a ver que as mulheres buscavam esses hospitais pelos alívios da dor que ela tinha. Então, eles começaram a se adaptar a certos tipos de estruturas que favoreciam o conforto para a mulher, né? Então, eu acho que até por isso o cenário tem mudado também, porque é muito financeiro envolvido também, né? E pode alcançar até mais lugares, sim, se realmente a gente se informar. Porque muitas ainda pode ter o pensamento que ainda o parto humanizado é mais um tipo de parto da banheira, né? De entender que a banheira é muito estigmatizada. Muito. Todo mundo pensa na banheira na hora. E não tem nada a ver, né? É um dos procedimentos.
Tem até uma frase que eu gosto muito, assim, sobre isso, que é assim: não me importa o tipo de parto que você teve. Um parto em casa, uma cesariana agendada, um parto normal com anestesia, ou se teve um parto na floresta. O que me importa é se você teve apoio nas suas escolhas e se foi respeitado. Então, é isso, assim, é isso que é humanização. E a informação, que só vamos ter essa humanização se a mulher souber do se posicionar, que se trata, né? se ela souber se posicionar. Porque muitas vezes ela tem a escolha por causa que outra pessoa falou que tem que ser feito assim. Assim é melhor, assim. Para um vai dar certo, para outro não vai dar. E essa questão é até bom, assim, de falar com as pessoas. Porque a vivência do outro não pode ser uma coisa que vai definir a sua vivência. Não. Porque o que tem de gente com história ruim de parto para contar é assim. E você falar isso para uma gestante é terrível. É terrível, assim. Eu falo isso muito com as pessoas. Gente, você falar que o filho da vizinha passou da hora de nascer, às vezes as pessoas falam sem saber do que elas estão falando. Sim, isso é verdade. E aí trazem um terrorismo, assim, para as mulheres que não é nada benéfico, que não traz nada, assim, de positivo. Então, a mulher, ela deve buscar essa informação não com a vizinha, com histórias de, sei lá, 50 anos atrás, que as coisas eram diferentes, né? Que mudaram. Ela precisa buscar informações baseadas em evidências científicas, que é o principal, assim, e de fontes corretas, de fontes seguras, assim, né? Porque daí ela vai realmente poder tomar uma decisão baseada em fatos reais e não em histórias de parto. E fica aí a dica para as pessoas: não falem coisas ruins de parto para outras mulheres. Isso não traz nenhum benefício, pelo contrário, só traz mais ansiedade, porque já é uma época, né, de muita coisa envolvida, a mulher pensa muita coisa, e aí vir com histórias negativas é muito ruim, assim. Pelo contrário, fale coisas boas, fale que vai dar tudo certo, apoie a mulher nas suas decisões, não julgue a decisão da outra mulher, independente do tipo de parto que ela quer, do tipo de nascimento que ela quer para o filho dela. Não está o meu papel enquanto profissional é informar. Sim. Né? Mas hora nenhuma julgar. Eu falei que eu ia estar aqui nesse programa para convencer a Flávia sobre o parto normal, sabe? Mas assim, é informação, e aí você vai tomar a sua decisão. É verdade. Né? Eu acho que esse é o nosso papel. A gente cria muito mito, né? Por escutar tanta coisa. Sim. Mas, Mariana, também, você é tão nova, né? Já vivenciando tanto esse processo, você tem que ter um equilíbrio muito emocional ali, nesse momento. Porque a mulher, ela tá feliz, ela tá vivenciando uma chegada, né? De uma preciosidade na sua vida. Mas, assim, para você que tá vendo todo o contexto de tensão, né? Eu imagino que também não é simples, né? Lidar com essa situação. Assim, é o meu dia a dia, né? Então, assim, já é uma coisa que eu tô habituada, mas cada nascimento é intenso e é muito emocionante, assim mesmo. E eu tô acostumado com vidas, né? Com vidas chegando, assim. A gente não tá acostumado com coisas negativas acontecendo, igual acontece em hospitais gerais, por exemplo. Na maternidade, a gente tem muito mais desfechos positivos, né? Mas a gente tem que estar preparado para urgências, por exemplo. Claro. Então, é sempre assim, muita emoção, muita coisa boa, mas muita atenção também para tudo que está acontecendo, né? E eu acho que o preparo, o estudo, né? Claro. E a prática também vai fazendo com que essas coisas sejam... nunca vai ser normal, assim, para mim assistir um parto, porque é uma coisa muito incrível, assim, eu falo que não tem como... você assistir um parto e duvidar da existência de Deus, por exemplo. Porque a coisa acontece tão perfeitamente desde a gestação que você fala assim, não, Deus existe. Mas, por outro lado, é muito intenso, e eu acho que ao longo da vida vai continuar sendo intenso e emocionante, mas eu acho que vai ficando mais fácil, assim, porque a gente vai tendo mais segurança, né, no processo. Mariana, muito obrigada por estar conosco, por compartilhar um pouco da sua história e também da sua vida profissional com a gente. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui. Espero que tenha desmistificado um pouco aí o parto humanizado para as mulheres. Com certeza. Infelizmente, o nosso programa de hoje está chegando ao final, mas se você quiser saber mais sobre os processos do Senhor para a sua vida e outros tão interessantes como este, nos siga nas nossas redes sociais e faça contato conosco. Até o próximo programa Mulher Real.